E hoje eu estou aqui para poder enaltecer a nova animação da Pixar, Luca, que acabou de estrear no Disney Plus, dia 18. Hoje eu vou contar aqui para vocês o que eu achei desse filme, que eu já vou logo dizer que eu gostei muito, com e sem spoiler. Mas pode ficar tranquilo, quando chegar na parte de spoiler eu vou avisar. Primeiro a gente vai falar sem spoiler, vamos falar o que foi que eu achei de uma maneira geral. E aí quando chegar na parte do spoiler, eu aviso para quem não assistiu, parar o vídeo e assistir Luca e depois voltar para poder ver o que foi que eu achei do filme com spoiler. Para quem não sabe, Luca é a 24ª animação da Pixar e ela foi baseada aí em partes da infância do seu diretor, que é o Enrico Casarosa. Desde sempre o Enrico ele tinha dito que a animação ia explorar aí as amizades de infância, né? Como as amizades de infância podem ser importantes para poder formar quem a gente é, né? E o Enrico, ele baseou então na sua amizade de infância com um amigo dele que por coincidência também se chama Alberto. Ele tinha amizade com esse cara desde os 12 anos. Inclusive foram postadas aí fotos do Enrico com o seu amigo Alberto, né, visitando uma cidade litorânea da Itália, que serviu de inspiração aí para Porto Rosso, que é a cidade em que se passa Luca. Mas, pois é, mais uma animação então que é baseada aí numa experiência particular do diretor. A gente já vê outros filmes aí, inclusive da própria Pixar, em que a história é baseada numa história particular da direção, e a gente vê que parece que esses filmes saem com um amor muito maior, saem com um coração muito maior, e Luca é o que mais tem coração. Eu comparo o Luca com um prato e que você come com os olhos antes de experimentar o prato, né? Tem muitos pratos que a gente olha, a gente acha o prato bonito, apetitoso, a gente sente mais vontade de experimentar aquele prato, né? É o que aconteceu comigo com o Luca. Luca, ele me fisgou, ele me deixou com apetite de assistir a animação, desde os teasers, desde os trailers. Eu achei os traços, né, o design de Luca, a paleta de cores, é um filme muito vivo, que mistura muito bem as cores, cores que você nem pensava que fariam sentido de serem misturadas. E Luca, então, me fisgou desde o início, em que eu vi os primeiros esboços, os primeiros teasers, os primeiros trailers. E a Pixar aqui, então, explorando, né, outras facetas do que é uma animação, né? Afinal de contas, a animação é um estilo, né, de filme que é possível você dar asas à sua imaginação. E eu espero que a Pixar, né, e a Disney, então, ela consiga fazer isso nas suas próximas animações, explorar bem a animação. Os personagens eles têm um estilo bastante cartunesco, é só a gente observar aí o design do Luca, o design do Alberto, o design dos outros personagens também, né? Do Hércules, da Julia, do pai da Julia, que é o Maximus, dos pais do Lucas. Todos têm um estilo muito cartunesco. Apesar de ter personagens bastante cartunescos, a gente também tem um certo realismo aqui em Lucas, na paisagem, o mar de Luca é bastante real, a cidade também, né, de Porto Rosso é bem também realista. E também nos próprios personagens, alguns personagens, principalmente os mais velhos, né, as senhorinhas que aparecem durante o filme, você pode ver a textura da pele, você vê a pele mais enrugada. Então, apesar da Pixar explorar aqui um certo cartunismo, né, em Lucas, ainda está o realismo ali que está presente nas últimas animações da Pixar. As pessoas estavam criticando que Lucas não era uma animação nível Pixar. E eu fiquei me perguntando o que é ser nível Pixar, né? As pessoas às vezes elas reclamam que o estúdio, qualquer estúdio, pode ser Disney, pode ser Pixar, pode ser Marvel, às vezes faz mais do mesmo. E quando o estúdio se permite em fazer algo diferente, as pessoas também reclamam, né? Eu vi algumas pessoas dizendo que Lucas não tem aquela história apoteótica, aquele fisga, que tem um grande evento, que tem também grandes questões existenciais, e as pessoas estavam reclamando disso. Luca, a proposta é outra. A proposta de Luca é ser uma história muito mais simples, muito mais direta. Afinal de contas, a gente está vendo a história do ponto de vista de um menino de 13 anos
que é a idade que tem o Luca na animação. Então, por isso que a gente está vendo ali aquela história mais simples, mais direta. E não tem problema nenhum da história ser simples, a história ser direta. A história me emocionou bastante, eu vou falar mais um pouquinho para frente no meu vídeo sobre isso. Me emocionei muito, chorei, refleti no final, mesmo com uma história muito simples. E não esperar sempre uma coisa bombástica, uma coisa grandiosa, que é o que algumas pessoas, pelo que eu vi, estavam esperando com relação a Luca. Eu vi até algumas pessoas dizendo que Luca não tem camada e é um filme que não é digno de Oscar. E agora vamos passar então para a parte de spoiler, para que eu possa explicar para vocês, para que eu possa dizer para vocês qual foi as partes que o Lucas acabou me emocionando. Tem um Bruno aí em você. Um Bruno? Fala, silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno. Alto! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno. Ainda tá ouvindo ele? Não, tá caladinho. Bom, agora que nossos amigos Luca e Alberto silenciaram o Bruno, eu vou silenciar o Bruno dentro de mim e agora eu vou falar sem filtro, né? Vou falar agora com spoiler o que foi que eu achei de Luca. A gente tem aí a história de infância, né? De juventude, de amizade entre o Luca, o Alberto e mais pra frente, né? A Júlia acaba fazendo parte aí desse triângulo de amizade aí. Muitas pessoas shipparam o Luca e o Alberto, eu também shippei, não vou mentir para vocês, apesar de que o filme não fica escancarado se eles têm algum outro tipo de relacionamento. As pessoas ficaram, algumas pessoas falando, né, que seria erotizar demais, duas crianças. O Luca e o Alberto, eles são um menino de 13 e o Alberto tem 14 anos, né, que geralmente é a idade que a gente tá lá descobrindo nossos primeiros amores. O filme em nenhum momento ele vai por este caminho, né. Essa coisa, se aconteceu, fica muito mais subentendido. Algumas pessoas acabaram, né, relacionando o fato do Luca e do Alberto, né, serem monstros marinhos e acabar escondendo sua real natureza, acabaram relacionando com o lado LGBT, né, com a comunidade LGBTQI+. Porque em Luca, isso aqui também não é spoiler nenhum, o Luca e o Alberto, enquanto eles estão seco, eles estão humanos. Mas a partir do momento que eles entram em contato com água, eles acabam revelando sua real identidade. E é uma parte muito tocante essa quando acontece a revelação, primeiro do Alberto e depois a revelação do Luca, né? De uma maneira errada, de uma maneira apressada, o Alberto ele não vai concordar com certas decisões do Luca e ele vai acabar então forçando, né, apressando aí a revelação do Luca, né, para que o Luca saia do armário, podemos dizer assim. O Alberto errou, mas o Luca também errou, porque a gente vê que o Luca ele preferiu naquele momento em se juntar, né, com a multidão, fazer parte da multidão e acabar hostilizando o Alberto, né. A gente vê de uma cena bastante forte, né, quando o Alberto ele se revela para a Júlia que o Luca ele desconhece o Alberto, né, ele renega o Alberto. Isso é um momento de racha, um momento muito forte ali da amizade dos dois. E aí esse figurismo aí, né, esse sentido figurado do Alberto e do Luca acabar se revelando, é o que faz a gente remeter aqui, né, muitas pessoas acabaram também fazendo a ligação com uma pessoa, né, que é LGBT e acaba se revelando, né, sua verdadeira orientação sexual. A Júlia, o Luca e o Alberto, eles fazem parte do grupo que é chamado dos excluídos, né? Que o Alberto brinca que é os ex-queridos. E os excluídos são diversos setores da sociedade, né? Acabei de falar aqui da comunidade LGBT, a gente também tem negros que são hostilizados. É um filme com bastante camada que dá margem para que a gente possa ver diversas outras formas de representatividade. O Alberto ele é um garoto que ele foi abandonado pelo pai, ninguém sabe quanto tempo tem que o Alberto ele foi abandonado pelo pai, e a gente vê claramente que ele tem medo também de perder o Luca, né? Durante muito tempo do filme, o Alberto ele é uma referência para o Luca, e o Alberto ele percebe isso, né? Tanto é que ele fala em diversos momentos, só fazer o que eu faço, confia em mim. E o Luca e o Alberto ele começa a ensinar diversas coisas. Em determinado momento do filme, o Luca ele começa a ter outros gostos, né, outras vontades diferentes do Alberto, e isso acaba iniciando o racha entre os dois. A gente vê o Alberto incomodado com a aproximação que o Luca tem com relação à Júlia, e isso pode ocasionar uma separação entre os dois.
O filme ele me pegou bastante também porque me remeteu bastante à infância, à amizade de infância. Na infância, quando tudo era mais fácil, né? Eu hoje, olhando minha vida de adulto, o adulto adora complicar as coisas e as coisas para o adulto às vezes são mais difíceis mesmo. E aí eu me lembrei o quanto da minha infância, para mim as coisas eram mais simples, para mim aquilo que eu estava vivendo naquele momento era uma coisa para a vida toda. Aquelas pessoas que eu conhecia também eram pessoas que eu ia ter contato com a vida toda, e a vida acabou me separando de muitas delas. E aí desde o momento da revelação do Luca até a parte em que a gente vê a separação do Luca e do Alberto, eu já estava devastado. O Alberto, ele percebe, ele tem uma empatia de que naquele momento ali os interesses dos dois amigos são diferentes, né? E a gente vê aí a separação então do Luca e do Alberto. O Luca ele vai para a escola porque ele tem mais sede de conhecimento, e o Alberto fica lá em Porto Rosso com o pai da Júlia, que acaba sendo uma figura paterna para o Alberto, né? E a gente vê até que o sonho dos dois, né, que era um sonho simples para dois meninos daquela idade, que era ter uma Vespa, foi uma coisa passageira, foi uma coisa que eles conseguiram, uma coisa que eles almejaram, uma coisa que eles conquistaram. Porém, a gente vê que o Alberto depois ele se desfaz do grande sonho da vida dos dois, que eles fizeram tanto sonho, para dar uma nova oportunidade para o Luca, que é estudar na escola junto com a Júlia. O filme ele tem algumas frases de efeito, né? Por exemplo, a gente vê a mãe do Luca, né, preocupada, o pai do Luca preocupado, né, se o filho ele vai sofrer hostilidade por ser diferente, né, por ser um monstro marinho na escola que ele vai. A avó do Luca fala que o Luca tem o dom de conhecer pessoas que vão fazer bem para ele. E como eu falei até na minha reação do teaser de Luca, né, e quem é que nunca se sentiu inseguro de se mostrar quem realmente você é, né? De você se sentir diferente, de você não ser acolhido. A gente vê até depois, durante os créditos, né, que o Luca ele vai se mostrar para alguns colegas da escola. E, aliás, essa é uma coisa que eu quero falar para vocês. O filme não acaba quando acaba. Os créditos, eles vão mostrar um pouco da vida, de como é que ficou a vida do Luca, como é que ficou a vida do Alberto, separados, né? A gente vê que, como eu disse, o Alberto ele vai ser criado, né, pelo pai da Júlia, o Máximo, e o Luca ele vai progredir lá na escola em Gênova, que ele foi com o Júlia. E ela teve gente que teve coragem de me dizer que Luca não teve camada. A animação tem diversas camadas. E é um filmão por deixar em aberto assim diversas possibilidades para que a gente pense, para que a gente reflita sobre diversos aspectos, sem necessariamente se aprofundar desses aspectos. Outra coisa também que tem em Luca é a questão social. Aquele menino lá irritante, que é o Enrico, que é o cara que tem lá a Vespa, né, o dono da Vespa, a gente vê que ele é um cara prepotente. O filme brinca com o fato dele ser mais velho e estar ali no meio dos mais novos para competir, né, no campeonato de Porto Rosso. Mas a todo momento o Enrico ele esfrega na cara do Luca e do Alberto de que eles são pobres, né? De que eles fazem parte de outra classe social. Então também tem a questão social aí, né? Da separação de classes sociais, que é um ponto também que o filme toca. O filme ele procura ser tão inclusivo, que a gente tem um personagem, né, um dos poucos personagens da Disney, da Pixar, que tem uma deficiência, né, que tem uma limitação, que é o pai da Júlia, que é o Máximo. Eu não tinha percebido que ele não tinha um braço. Inclusive também o filme ele quebra certas expectativas, né, porque durante os trailers, né, a todo momento eu achava que o grande vilão do filme seria o pai da Júlia, né? Eu pensei que ele ia caçar o Luca e o Alberto, e isso não aconteceu. E como eu disse, ele tem essa limitação, ele não tem um braço. O Alberto admira até ele por conta disso, de como ele consegue se virar pescando com um braço só. E é muito bonito, né, também, quando o pai da Júlia ele vai contra a multidão, né? A Júlia, inclusive, ela teme de que o Luca e o Alberto, né, sejam descobertos pelo pai, sua verdadeira natureza. Mas no final do filme a gente vê que o pai da Júlia, o Máximo, ele reconhece quem é o Luca, quem é o Alberto, né? Ele fala que ele sabe quem são aqueles dois monstros marinhos, é o Luca e o Alberto, e nada mais importa, né? Não importa se eles são um monstro marinho, eles são as pessoas que ele gosta, que ele tem carinho.
Eu, como disse, eu me emocionei bastante, eu me emocionei nos 20 minutos finais de Luca, acho que até um pouquinho antes, e fiquei até o final do filme com os olhos marejados. No final do filme eu chorei bastante. Acabou o filme, eu fiquei olhando os créditos, parado no tempo, olhando. E eu quero saber de você, o que foi que você achou de Luca. Conta pra mim nos comentários aqui, pode ser com spoiler, tá liberado nos comentários aqui. Quero saber o que é que você achou, se você achou um filme simples, se foi um problema pra você o filme ser simples, se não foi. E o meu próximo vídeo eu vou fazer um ranking da Pixar e eu vou contar pra vocês então em que lugar, né, está Luca no meu ranking da Pixar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e até o nosso próximo vídeo do seu Mundo Camundongo. Tchau!